gostaria de falar, assim, que a gente comentar, assim, começar o vídeo, explicar pra galera que tá assistindo a gente lá, o que é essa coisa de blockchain que tá todo mundo falando aí por aí. Vamos lá, cara. Blockchain é um conceito, né? Como a internet é um conceito, o blockchain é um conceito. Então, é legal porque eles têm bastante a ver, né? Fazendo um paralelo, para a gente começar essa explicação, né? A internet trouxe para a gente a capacidade da gente transacionar informação de uma pessoa para outra diretamente, né? Então, a gente não depender mais necessariamente do rádio, da TV, para saber o que as pessoas estão pensando, mas entrar em contato direto com o indivíduo, né? O blockchain vem dessa mesma maneira, a gente conseguir transacionar entre as pessoas diretamente, né, num conceito que a gente fala de parceiro para parceiro, né, de participante para participante, uma rede peer-to-peer, né, informação diretamente para o outro. Então, a informação agora no blockchain pode ser várias. Então, a gente fala que agora a gente tem a internet de valores. Eu posso transacionar para esse outro participante não só uma informação, mas um registro de um ativo, o valor de uma transação real, por exemplo, de uma propriedade intelectual, ou de fato uma criptomoeda, né, que nem a gente vem vindo muito no caso, por exemplo, do Bitcoin, essas coisas que funcionam dentro desse conceito do blockchain, né? Então, por exemplo, eu sou um produtor orgânico e eu ajo de acordo com tudo que se pede para ter um certificado de produto orgânico. Então, por exemplo, eu posso colocar lá essas informações nessa rede, por exemplo. Sem dúvida. Essa rede armazena as informações como se fosse um único banco de dados que fica distribuído e compartilhado entre todos os participantes. Então, o que isso retoma ao produtor orgânico, né? Que ele pode colocar lá todas as características e as etapas que foram auferidas para que ele tivesse, de fato, a conclusão daquele produto orgânico. E essas etapas, uma por uma, vão poder ser auditadas e verificadas, uma vez que eles compartilham do mesmo livro-razão, do banco de dados, pelas outras pessoas dessa rede. Isso pode ser um consumidor ou até um terceiro participante de logística. Então essas informações ficam claras e transparentes para as pessoas que se servem desse ecossistema poderem ter certeza que aquela produção foi adequada. Então, por exemplo, eu sou um produtor que participo de um SPG, que é o Sistema Participativo de Garantia. Uhum. E aí eu vou lá na terra de um amigo meu, que a gente tem um grupo, né, todos de produtores, e eu tenho um monte de papel lá, que eu vejo se está tudo ok. E aí eu guardo isso geralmente em casa, ou guardo em algum lugar, esses documentos ficam tudo em papel, forma de papel, ou até numa planilha, em algum arquivo, mas... Por exemplo, eu tô aqui em um lugar em São Paulo e o outro tá em outro lugar de São Paulo e eu não consigo acessar. Agora, com essa rede, eu conseguiria acessar ao mesmo tempo? Assim? Olha que legal, né? O sistema participativo de garantia, né? O blockchain traz pra gente exatamente essa lógica da colaboração. Então, como eu coloco as minhas informações no mesmo banco de dados e livro-razão, ela precisa da validação das outras pessoas para as minhas ações acontecerem. Então, se eu quiser fazer um envio no blockchain de alguma coisa, pode ser até uma produção orgânica minha, claro, para você que é um consumidor, a rede em si inteira vai ter que fazer a validação. Então, todas as coisas que eu coloquei que eu sou responsável para atender, então as características da minha produção ou N outras condições que eu mesmo sei que garantem a qualidade minha, vão ter que ser atendidas e verificadas por essa rede. E a gente pode pensar o blockchain como uma maneira da gente ter essa certificação mais automática. Então, o produtor coloca e alimenta o sistema. A partir daquele momento, essa informação fica transparente para os outros participantes. E aquela certificação pode acontecer de maneira mais automática e não necessariamente precisando de uma visita presencial do sistema participativo. E também exigindo menor burocracia, né? Papéis e menor centralização daqueles documentos, né? Uma vez que o banco de dados vai estar sendo alimentado com isso. André, a gente gostaria também de saber, por exemplo, já que você explicou o que é o blockchain, qual que é a diferença do blockchain com uma base de dados comum, assim, uma base de dados pública que a gente teria? Por exemplo, né, esses sistemas que a gente tem hoje, né, os ERPs, né, que fazem essas grandes gestões de sistemas integrados, o que ele muda, cara, para o blockchain? Porque no blockchain a gente tem a segurança do encadeamento das informações. Uma das características é essa. Como que funciona esse encadeamento das transações? Todo momento em que todos os participantes consensaram
que aquela transação pode acontecer, se os meus termos de negócio estão atendidos, os seus estão atendidos, os seus estão atendidos dentro dessa rede que a gente compartilha, o consenso entre elas, que é automático, né, que é dado por um algoritmo e etc., vai validar essa transação e vai gerar um bloco. Então, na hora que essa transação, que é de mim para você, mas em que faz parte de toda a rede, uma vez que a gente está compartilhando esse sistema, né, acontece, a gente registra um bloco. Esse bloco é a minha transação com sua, mais a validação de todo mundo. A próxima transação que pode acontecer nessa rede, que não necessariamente é minha e sua, mas pode ser minha com ele, ou sua com outro, ou qualquer coisa, vai gerar um próximo bloco. E esse próximo bloco carrega as informações do bloco antigo. Então a gente gera aí um encadeamento, né? E aí vem o chain, né? Do blockchain, é um encadeamento de blocos entre as transações que estão acontecendo nessa rede, que podem ser validadas e auditadas por todo mundo. Então isso cria uma rede muito mais circular, né? E sinérgica, né? Em que não existe ponto cego. Por exemplo, hoje num sistema integrado sem blockchain, a gente tem pontos em que depende da validação de um cara só. E aí acontecem as centralizações, né, de poder. E aí que mora os grandes problemas, tanto de ineficiência de operação, quanto até de corrupção. Então, no caso, que você falou essa parte de centralização é importante, né? Então, no caso de um auditor, assim, uma certificação por auditoria, o cara, a gente tem que confiar na capacidade técnica dele de ver se está tudo ok ali, de uma produção ou de algum lote. Como é que funcionaria o sistema de blockchain nesse caso? É legal pensar que esse técnico participa da rede também, né? Então ele é um ator dessa cadeia de validação orgânica, né? A gente tem que confiar na capacidade técnica dele, mas ela vai ficar também registrada, né? Então no momento que ele for lá na produção e preencher no formulário dele, né, as características e a sequência que ele segue para realmente trazer aquela certificação, ele vai subir as características e esses parâmetros na rede. Então a gente pode até ter que confiar nele, mas aquilo vai ficar registrado. E se algum outro participante ou algum outro técnico for lá e tiver uma informação muito mais discrepante do que aquilo também vai ficar registrado e vai gerar uma assimetria de informação. Fala, pô, por que isso aqui está assim, né? Então a gente força, né, as pessoas a saírem de uma zona cinza e entrar na rede e compartilhar as informações. Agora que a gente entendeu todo como funciona essa rede, blockchain e tudo mais, agora pensa, eu sou um produtor, eu quero isso amanhã na minha rede. O que eu tenho que fazer, quais são os passos que eu tenho que seguir para facilitar esse meu processo e tudo mais? Tem duas formas importantes de começar esse processo. Uma é se organizar internamente e a outra é se organizar com os seus participantes, com os seus colaboradores da rede. Então, organizar internamente o que, né? Os dados, suas informações. Como que eu vou registrar informações na rede se não tiver elas bem estruturadas? Então, separar o que é o que, planilhas, né? Ter informações claras sobre etapas, processos, é muito importante para depois a gente poder colocá-las à disposição de uma rede que se serve delas, né? E um segundo passo é conversar com o certificador, com as empresas que estão relacionadas com vocês, com quem são esses participantes desses SPG, né? Quem que está envolvido com isso, o que eles acham sobre se organizar para ter uma rede mais transparente, mais colaborativa, né? Então gerar de fato essa demanda a nível de mercado, né? Porque como a gente colocou antes, isso é realmente um ecossistema, né? Uma rede que se forma e tem que ter todos os atores interessados em fazer isso. Então realmente gerar essa demanda a nível de grupo para que possa uma outra empresa ou para que o consumidor e até onde for a extensão dessa rede perceba que existe realmente uma intenção de dispor essa informação de maneira mais transparente, mais eficiente. Beleza, a gente falou de tudo isso aqui agora, mas parece que o blockchain é uma coisa que não está tão próxima da gente, né? Assim, já tem coisas que estão sendo utilizadas, em que setor que está sendo utilizado o blockchain, se é que já existe? Se pudesse trazer um exemplo para a gente, seria perfeito. Com certeza. Vou trazer um exemplo até no próprio segmento, que uma coisa muito interessante que está acontecendo é que a gente pensou o blockchain aqui também como uma forma de estruturar uma cadeia de negócio, né? De validar um produto. Mas dá para a gente também usar especificamente o blockchain, que nem já está sendo usado, até numa solução que é feita pela IBM, que chama Food Trust, também pode ser encontrado por Food Safety, que é a qualidade de um produto a partir do acompanhamento de toda a cadeia de produção dele. Então, por exemplo, a gente quer consumir um espinafre, isso está acontecendo em conjunto com a Walmart.
o espinafre chega na gôndola do supermercado com um QR Code de que aquele espinafre, uma vez que a gente lê aquele código de barra, né, no espinafre, a gente pode visualizar toda a cadeia de produção dele. Desde a hora que foi feito o grão lá no insumo, né, até todo o processo produtivo. Então as certificações de cada etapa que foram alimentadas aí, então, analogamente, né, nessa rede, por cada participante que contribuiu para que aquela informação chegasse encadeadamente até aquele QR Code, aquele código de barra, em que o consumidor lê com o celular e vê toda a produção. Então, assim, existem N aplicações. Para quem se interessar, o ambiente agrícola é um campo muito fértil para isso, né? Principalmente quando a gente fala de orgânicos, né, em que a gente quer saber realmente por que aquilo é orgânico, se realmente não teve o pesticida, se realmente não passou por nenhum tipo de processo que não convém, né? Então, isso é uma coisa que pode parecer do futuro, mas vocês podem ter certeza que já é presente e vai ser cada vez mais.